Meninos, então iremos falar sobre equinodermos, tá bom? Na aula de hoje, da módulo 2 ainda, a última parte do módulo 2, tem atividade 1 e 2, fiquem espertos aí, tá, sétimo ano? Então, os equinodermos, pele com espinhos, significa o nome desses bonitos, tá bom? Como vocês veem aí, o echinodermata, né? Nós temos a estrela do mar, né? Temos vários outros aí, se você observar, né? Vamos lá, então. Classificação. São cerca de 6.000 espécies descritas e são classificados em asteroides, equinodermata e oriundos, quinidose e vai. Então, a estrutura corporal deles, né? Os equinodermos têm uma estrutura corporal que se chama, possui corpo totalmente revestido por um par de epiderme muito fina, tá? Que é recoberto inclusive de espinhos, de calcários nas articulações de placas e dermoesqueleto, que move por ação de músculos. O esqueleto tem uma origem mesodérmica, constituída por uma matriz de proteína impregnada nos cristais de carbonato de cálcio. E aí nós temos uma estrutura corporal. As zonas ambulacrárias são artificiais, tá? São pés ambulacrários e os esqueletos ouriços do mar, que podem ser reconhecidos como 5 faixas de zonas mais largas, né? Então, são pés ambulacrários. Professora, e o sistema hidrovascular? O que seria isso? É um sistema que atua na locomoção e na respiração de captura de alimento e também na organização sensorial, tá? O sistema ambulacrar é um conjunto de tubos, tá bom? De tubos na parede muscular interna, prolongadas e protegem para fora os poros endoesqueléticos, denominados pés ambulacrares, né? Que serve para movimentação. E nós temos aí o sistema digestório. Como já vimos com a evolução no reino animalia, o sistema digestório é completo, situado em, de modo geral, uma região voltada para o substrato, como fase oral, ânus e centro da região oposta à face, né? E aí eu tenho o processo que de respiração e excreção. Lembrando que aqui os equinodermos, eles pertencem ao reino animalia, com toda a evolução que nós já vimos lá desde poríferos, nós temos a estrutura de respiração e excreção aqui. Você pode observar o seguinte, que a estrutura é relacionada a trocas gasosas respiratórias, que variam em diferentes grupos de equinodermos. Ou seja, o ouriço do mar possui brancas, situada na parte externa do corpo, né? Da boca. E a estrela do mar, né? Ou expansões entre os espinhos, denominado como pápilas respiratórias, que são consideradas brânquias também. Então, nós vemos aí duas diferenças, como o esquilo do mar, que também ele possui brânquias, e a estrela do mar também. As pápilas são consideradas como o que? Brânquias também, que serve como processo respiratório. E aí nós temos a imagem tanto do ouriço quanto da estrela do mar, né? Lembrando que lá acho que foi em Platão-Mimes, quando eu falei de reprodução, vocês vão observar que eu dei um exemplo da estrela do mar, né? Que ela tá aqui em equinodermos. Porque lá em Platão-Mimes ele faz o mesmo tipo de reprodução que as estrelas do mar. Então, por exemplo, aqui, a respiração e a excreção. Deixa eu dar uma ampliada aqui para ficar melhor tanto para vocês quanto para mim. Então, por exemplo, há um conjunto, né, de tubos ramificados internos, denominado de árvores respiratórias, que é responsável pela respiração e a excreção. Aqui. Então, esse conjunto, ele vai fazer com que o ser vivo, ele consegue tanto fazer a excreção, jogar o que não pertence a ele para fora. Professor, mas o que é isso, a excreção? Seria as fezes,
tá, gente? Seria a fezes. Essa palavra excreção eu trago como fezes. E aí nós temos, como eu falei para vocês, o processo de reprodução, né? Nesse processo de reprodução, são dioicos, né? Possui glândulas macho, tem testículo, e as fêmeas ovários, localizado na cavidade cefalópolis. Por exemplo, o ouriço do mar, né? São 5 ouriço do mar, são 5 nas estrelas do mar, são 10, né? No orinudo são 1, tá? Então, você vai observar aí esse processo de reprodução. Então, no processo de reprodução é de desenvolvimento direto, ou seja, as larvas pluviais dos ouriços são binárias do estrela do mar, após algum tempo transformam-se em larvas branquiais, né? Então, tem tudo isso aí. E aí vai, como eu falo, sempre falo para vocês, o desenvolvimento direto, tá? Desenvolvimento direto é quando há uma reprodução, há um processo ali de óvulo do espermatozoide e ela é expelida para fora do corpo da fêmea e passa no processo larval. Vamos lá. Sistema nervoso e de sentidos. O sistema nervoso consiste em anel nervoso situado em torno da boca, tá? Vou colocar um pouco maior aqui, no qual 5 nervos são radiais e são ramificados e atingem todo o corpo, tá? Os órgãos sensoriais são pouco desenvolvidos, ou seja, eles não têm desenvolvimento do órgão sensor, ou seja, para sentir o ambiente ali. Então, é composto de poucos receptores químicos táteis situados ao redor da boca e dos pés umbilicais. Então, aqui, ó, vamos ver se dá para abrir aqui. Se você ver aqui, ó, tem um sistema radial, né? Lembrando que o sistema radial, você corta e todas as partes são iguais. Anel neural, né? E esse anel neural que vai dar a força dos sentidos aí, ok? Vamos lá, quero mostrar mais uma coisinha aqui. Embriologia ou evolução. Aqui nós temos o que? Eles são triblásticos, né? Deuterossomos, celomados do tipo, né? Simetria radial, proximidade, aproximadamente evolutiva, né? Como os cordados. Por quê? Porque quando eu troco material genético, eu estou em eterna evolução. Quando eu tenho uma reprodução assexuada, eu não vou, como eu estou replicando o meu ali, o meu material genético, eu não vou evoluir. E aqui eles já são evolutivos. Então, quando eu falei lá atrás em gastrulação é uma forma de cavidade, uma abertura de blásticos, né, que origina boca, né, e ânus. Então, nós temos aí a blástula, né, a glastulon e a grástula. Todos esses são os processos, né, para demonstrar como é formado, né? Então, nós temos todo esse processo aí. E nós temos aqui a evolução. Lembra que eu sempre falo que é algo evolutivo? Então, lá em Porífera eu tinha a blástula, que me dá a glástula de blástico. Aí eu passei para os diblásticos, no quarto filho prostômios, e aqui nos equinodermos e cordatas, deutrômios, né? Então, há uma evolução de características. Então, aqui, ó, eu já não apresentava nem boca nem ânus. Aqui eu já tenho boca e ânus, né? Vamos lá. E aqui tem a origem celomada. Lá atrás, quando eu falo da origem celomada, enterocela, origem endoderme, né? Deutrônios. Esquilocelos, origem do indivíduo, né? E assim, você pode observar aí o certo de reprodução. Simetria radial, né, no adulto. Primeiro, os equinodermos eram bilaterais, larvas ainda são bilaterais, e radial, protágio, adaptações no fundo do leito oceânico, né? E assim nós vemos que é uma anatomia oral-boral, que é o que? Quando eu falo simetria radial, se eu cortar, vou ter partes iguais no todo ali,
tá? Então, nós temos aí, por exemplo, a anatomia da estrela do mar, que você pode observar. Se eu corto ela, ela vai ter o quê? Partes iguais. Eu posso dividir ela em partes iguais. Anatomia endoesquelética. Esqueleto interno cordato, recoberto por epiderme, adotado de espinhos, né? Então, ali eu apresento espinho, né? Uma epiderme, uma pele com espinhos. Então, sistema digestório completo, digestão extracelular, o ouriço tem 5 dentes, tá bom? Respiração e excreção de brânquias, estrutura, sistema nervoso gangliar, né? Eu já expliquei lá atrás. Reprodução, fecundação externa, de sexo separado, ou seja, dioico, desenvolvimento indireto de fase larval, que eu já falei pra vocês, que passa por um processo larval, e eu tenho também a capacidade de regeneração. Eu corto ali, então vai, por exemplo, a estrela do mar, vai dar origem a outras 2 estrelas do mar, né, que é o processo de reprodução de regeneração. Nesse processo, eu não tenho evolução da espécie, porque eu não troquei gametas, né? Eu não troquei gametas, então a espécie vai continuar com os mesmos materiais genéticos. Eu fiz cópias idênticas dessas espécies, tá ok? Fisiologia ambulacral, sistema hidrovascular ambulacral, exclusivo dos equinodermos, tá? Canais hidráulicos com água do mar, locomoção, respiração e alimentação, e pés de ventosas. Por que pés de ventosa? Porque eles têm necessidade de grudar aonde eles se fixam, ali em rocha, nos substratos, ok? E assim vai. E aqui tá em inglês, mas você pode ver desde porifa, evolução, até o que nós estamos estudando. Tá bom, meninos? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até uma próxima, 7º ano. Tá. Eu sei que eu já dei tchau, mas deixa eu só fazer uma organizada aqui. A alimentação desses bonitos. Sistema digestório contém apenas boca, estômago, intestino e ânus. Mas no estômago só está presente o corpo do equinodermos carnívoros, que possui glândulas que produzem substâncias digestivas. Pode ser carnívoro bivalves, herbívoro, águas e algas, micropartículas de suspensão e digestão extracorpórea, tá? E nós temos aí a fotinha do Patrick, que é um equinodermo. Então, até que enfim, muito obrigada. Lembrando que lá no desenho, os poríferos e os equinodermos são amigos, porém, na vida real, eles não vivem muito ligados, tá? Tchau, 7º ano. Até mais.